A paz do Senhor, irmãos. Neste vídeo vamos ler a 12ª catequese proferida na audiência geral, pelo Papa João Paulo II, sobre a sacralidade do matrimônio e da família, em que aprofunda a meditação sobre a vergonha, que revela a perturbação da intimidade pessoal. Mas no princípio o homem e a mulher não sentiam vergonha, vendo-se e conhecendo-se a si mesmos com toda a paz e tranquilidade do olhar interior, comunicam na plenitude da humanidade, com complementaridade recíproca, como ser masculino e ser feminino. Essa mensagem vai fortalecer a sua esperança na família, como projeto amoroso de Deus. Dê o seu like e compartilhe com todos aqueles que necessitam desta palavra de fé. Assim você estará contribuindo com a evangelização. Uma boa leitura! Quarta-feira, 2 de janeiro de 1980. Voltemos à análise do texto de Gênesis 2, 25 iniciada há várias semanas. Segundo essa passagem, o homem e a mulher veem-se a si mesmos quase através do mistério da criação, veem-se a si mesmos deste modo antes de conhecerem que estavam nus. Este verem-se recíproco não é só participação na exterior percepção do mundo, mas tem além disso uma dimensão interior de participação na visão do Criador mesmo. Daquela visão de que fala várias vezes o capítulo 1, Deus vendo toda a sua obra considerou-a muito boa, Gênesis 1, 31. Dava-se a nudez corgo bem original da visão divina. Significa toda a simplicidade e plenitude da visão através da qual se manifesta o valor puro do homem como macho e fêmea, o valor puro do corpo e do sexo. A situação que é indicada de modo tão conciso e ao mesmo tempo sugestivo, pela original revelação do corpo como ela resulta em particular de Gênesis 2, 25, não conhece ruptura interior nem contraposição entre o que é espiritual e o que é sensível, assim como não conhece ruptura nem contraposição entre o que humanamente constitui a pessoa e o que no homem é determinado pelo sexo, o que é masculino e o que é feminino. Vendo-se reciprocamente, como que através do mistério mesmo da criação, o homem e a mulher veem-se a si mesmos mais plena e mais distintamente do que através do sentido mesmo da vista, isto é, através dos olhos do corpo. Veem-se, de fato, e conhecem-se a si mesmos com toda a paz do olhar interior, que exatamente cria a plenitude da intimidade das pessoas. Se a vergonha traz consigo uma específica limitação do ver mediante os olhos do corpo, isto acontece sobretudo porque a intimidade pessoal é como que perturbada e quase ameaçada por tal visão. Segundo Gênesis 2, 25, o homem e a mulher não sentiam vergonha, vendo-se e conhecendo-se a si mesmos com toda a paz e tranquilidade do olhar interior, comunicam na plenitude da humanidade, que se manifesta neles como recíproca complementaridade, exatamente porque eram ser masculino e ser feminino. Ao mesmo tempo, comunicam com base naquela comunhão de pessoas, na qual, através da feminilidade e da masculinidade, eles se tornam dom recíproco de uma pessoa a outra. Deste modo atingem, na reciprocidade, particular compreensão do significado do próprio corpo. O original significado da nudez corresponde àquela simplicidade e plenitude de visão, em que a compreensão do significado do corpo nasce quase no coração mesmo da sua comunidade e comunhão. Lhe chamaremos esponsal. O homem e a mulher em Gênesis 2, 23, 25 surgem, exatamente no princípio mesmo, com esta consciência do significado do próprio corpo. Isto merece análise aprofundada. Se a narrativa da criação do homem nas duas versões, a do capítulo 1 e a já vista do capítulo 2, nos permite estabelecer o significado original da solidão, da unidade e da nudez, por isso mesmo nos permite também encontrarmos-nos no terreno de uma adequada antropologia, que procura compreender e interpretar o homem no que é essencialmente humano. Os textos bíblicos contêm os elementos essenciais dessa antropologia, que se manifestam no contexto teológico da imagem de Deus. Este conceito encerra em si a raiz mesma da verdade sobre o homem, revelada através daquele princípio, a que se refere Cristo na conversa com os fariseus, conforme Mateus 19, de 3 a 9, ao falar da criação do homem como macho e fêmea. É preciso nos recordarmos de que todas as análises que fazemos aqui, se relacionam, pelo menos de maneira indireta, precisamente com estas suas palavras. O homem, que Deus criou macho e fêmea, traz a imagem divina impressa no corpo desde o princípio. O homem e a mulher constituem quase dois pontos diversos do humano ser corpo na unidade daquela imagem. Ora, convém retomarmos novamente aquelas palavras fundamentais que utilizou Cristo, isto é, a palavra criou e o sujeito criador,
introduzindo nas considerações feitas até agora nova dimensão, novo critério de compreensão e interpretação, a que chamaremos hermenêutica do domingo. A dimensão do dom decide da verdade essencial e da profundidade de significado da original solidão, unidade e nudez. Esta encontra-se também no íntimo mesmo do mistério da criação, que nos permite construir a teologia do corpo desde o princípio, mas exige ao mesmo tempo que nós a construamos exatamente de tal modo. A palavra criou, na boca de Cristo, contém a mesma verdade que encontramos no livro do Gênesis. A primeira narrativa da criação repete várias vezes esta palavra, desde Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, até Gênesis 1:27, Deus criou o homem à sua imagem. Deus revela-se a si mesmo sobretudo como Criador. Cristo recorda essa fundamental revelação encerrada no livro do Gênesis. O conceito de criação tem aí toda a sua profundidade não só metafísica, mas plenamente teológica também. Criador é aquele que do nada chama à existência e estabelece na existência o mundo e o homem no mundo, porque ele é amor. 1 João 4:8. Para dizer a verdade, não encontramos esta palavra amor, Deus é amor, na narrativa da criação, todavia esta narrativa repete muitas vezes, Deus vendo toda a sua obra, considerou-a muito boa. Através destas palavras estamos a caminho de entrever, no amor, o motivo divino da criação, quase a fonte de que ela brota. Só o amor, de fato, dá início ao bem e se compraz no bem, conforme 1 Coríntios 13. A criação, por isso, como ação de Deus significa não só chamar do nada a existência e estabelecer a existência do mundo e do homem no mundo, mas significa também, segundo a primeira narrativa Bereshit Bará, doação fundamental e radical, quer dizer, doação em que o dom surge precisamente do nada. A leitura dos primeiros capítulos do livro do Gênesis nos introduz no mistério da criação, isto é, do início do mundo por vontade de Deus, que é onipotência e amor. Por conseguinte, toda a criatura traz em si o sinal do dom original e fundamental. Todavia, ao mesmo tempo, o conceito de doar não pode se referir a um nada. Indica aquele que dá e aquele que recebe o dom, e também a relação que se estabelece entre ambos. Ora, tal relação surge, na narrativa genesíaca, no momento mesmo da criação do homem. Esta relação é manifestada sobretudo pela frase, Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, Gênesis 1:27. Na narrativa da criação do mundo visível, o dar tem sentido unicamente a respeito do homem. Em toda a obra da criação, só dele se pode dizer que foi beneficiado com um dom, o mundo visível foi criado para ele. A narrativa bíblica da criação nos oferece motivos suficientes para tal compreensão e interpretação. A criação é um dom, porque nela aparece o homem que, como imagem de Deus, é capaz de compreender o sentido mesmo do dom no chamamento desde o nada à existência. Ele é capaz de responder ao Criador com a linguagem desta compreensão. Interpretando precisamente com tal linguagem a narrativa da criação, pode deduzir-se que ela constitui dom fundamental e original. O homem aparece na criação como aquele que recebeu em dom o mundo, e vice-versa pode dizer-se também que o mundo recebeu em dom o homem. Devemos neste ponto interromper a nossa análise. O que dissemos até agora está em relação íntima com toda a problemática antropológica do princípio. O homem aparece nela como criado, isto é, como aquele que no meio do mundo, recebeu em dom o outro ser humano. Precisamente esta dimensão do dom devemos submetê-la em seguida à análise profunda, para se compreender também o significado do corpo humano na sua justa medida. Será este o objeto das nossas próximas meditações. Notas. O conceito de antropologia adequada foi explicado no texto mesmo como compreensão e interpretação do homem naquilo que é essencialmente humano. Este conceito determina o princípio mesmo de redução, próprio da filosofia do homem, indica o limite deste princípio, e indiretamente exclui que se possa transpor este limite. A antropologia adequada apoia-se na experiência essencialmente humana, opondo-se à redução de tipo naturalista, que acompanha muitas vezes a par e passo a teoria evolucionista quanto aos inícios do homem. O termo hebraico, bará, igual a criou, usado exclusivamente para determinar a ação de Deus, aparece na narrativa do capítulo 1 só no versículo 1, criação do céu e da terra, no versículo 21, criação dos animais, e no versículo 27, criação do homem. Aqui porém surge nada menos que 3 vezes. O que significa a plenitude e a perfeição deste ato, que é a criação do homem, macho e fêmea.
Tal repetição indica que a obra da criação atingiu nisto seu ponto culminante. Aqui encerramos a leitura desta catequese maravilhosa sobre a teologia do corpo. Continuaremos este estudo no próximo vídeo. São João Paulo II, rogai por nós.